Olá, tudo bem? Esse é o Dito Efeito Literário, podcast que trata do efeito reflexivo, crítico e emocional da literatura. O meu nome é Karen Vanelli, eu sou bibliotecária da UDESC, psicanalista, e o papo de hoje é uma conversa para a qual eu fui convidada pelo podcast Ponte Dialógica, produzido pelo coletivo de teatro Casa Vermelha, aqui de Florianópolis, para a gente tratar sobre comunicação transmídia, novos formatos de comunicação, produção de conteúdo digital, biblioterapia e afins. Fica com a gente que o papo tá ótimo. Bom momento a todos que nos ouvem. Eu sou a Júlia, estou aqui com o Carlos e a Sara. E também temos uma convidada especial para fazer uma conversa com a gente. Mas antes de falar sobre a convidada, eu vou falar um pouco sobre o formato que a gente escolheu hoje, que é um pouco diferente do que a gente faz normalmente. Esse episódio é o fechamento da nossa temporada, da nossa primeira temporada, por isso a gente escolheu fazer um formato mais de conversa, um formato diferente, para falar um pouco sobre produção de podcast, falar um pouco sobre processo criativo dessa produção, para vocês saberem um pouco como é que é, de repente você está a fim de fazer aí um podcast nesse momento de quarentena. Esse podcast é da Casa Vermelha, no Microcentro Cultural Casa Vermelha. A gente está com várias atividades online. Cárceres Privados estreia nesse final de semana, no dia 26 e 27 de setembro. 4 pessoas mergulhadas em seus próprios isolamentos, buscando encontrar saídas para suas angústias pessoais através de improváveis diálogos com o mundo. Uma vivência virtual do que já não é teatro e ainda não é cinema, do que não é aqui, mas é simultâneo, uma presença que não é física. Mais informações sobre datas e horários você pode encontrar no site da Casa Vermelha. Sigam a gente lá nas redes sociais, Instagram MCC Casa Vermelha, facebook.com/MCC Casa Vermelha e o site da casa é www.casavermelha.art.br. A gente tem aqui hoje a Karen Vanelli, que é bibliotecária, psicanalista e coordenadora do projeto de extensão da UDESC, Dito Efeito Literário, que é um podcast sobre literatura maravilhoso. Eu e a Karen, a gente virou web amigas nessa quarentena, e aí eu chamei ela para conversar um pouco aqui com a gente sobre o podcast. Se apresenta aí, Karen. Oi, Júlia, Carlos, Sara, tudo bem? Primeiramente, muito feliz de estar aqui com vocês. Te agradeço o convite, porque adoro o podcast da Casa Vermelha. Acompanho desde o primeiro episódio. Acho que somos assim parceiros de propósito, né? De um compartilhamento de informação, da importância da arte nos nossos dias, no desenvolvimento da nossa personalidade, no nosso autodesenvolvimento. É esse também o meu propósito. Não estou achando a palavra melhor que propósito agora, com o Dito Efeito Literário, né? Então, eu sou bibliotecária da UDESC. Dentro da biblioteconomia, encontro uma linha de pesquisa que é a biblioterapia, que se ocupa dos movimentos psíquicos, dos movimentos psicológicos suscitados na leitura. Então, em alguma instância, o efeito terapêutico da leitura, né? Há pouco tempo escrevi junto com a Carla Souza um artigo que apresentamos no Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, que chamava Biblioterapia, a face terapêutica do bibliotecário. Por conta desse meu interesse, acabei cursando psicanálise, o que me deu assim muita profundidade, uma outra perspectiva também das leituras, e crio o projeto de extensão chamado Dito Efeito Literário para dizer para o mundo do efeito que a leitura é capaz de nos suscitar, quanto ela é recurso. Então eu tenho muito essa bandeira de que a literatura é um recurso para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento, para a nossa vida. Eu acho que leitura boa é aquela leitura que eu trago para a minha vida, que eu trago para a minha realidade, que eu consigo botar em perspectiva com o que eu estou vivendo também, sabe? Então, passei a produzir vídeos no YouTube com resenha de livro, que são análises bem profundas do que aquele livro evoca, o que aquele livro mexe, né?
como que uma farmácia literária, né? Faço umas intervenções poéticas com declamação de poesia. Agora, na quarentena, Francisco, que é meu filho de 5 anos, tem feito participação especial, que tem que produzir, tem que envolver a criança também. O efeito da leitura, o efeito da literatura na criança também é muito perceptível e muito efetivo. Então, também, o dito efeito o nome diz sobre o efeito que a literatura promove. E, por fim, tem o podcast. O que acontece? Normalmente trabalho um livro no mês. Esse livro eu faço uma resenha bem aprofundada e ele vai gerar depois o podcast. Da resenha do livro eu faço o vídeo, depois eu chamo convidados e a gente não vai falar só sobre o livro, a gente abre para temas que atravessam aquela leitura. Então, é quando, por exemplo, o Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, conversa com Microfísica do Poder, de Michel Foucault. É isso, a literatura te expande universos, te leva para outros lugares, né? Rende boas conversas, te aprofunda, te amplia. Isso, para mim, é o que eu vinha a dizer com o projeto. O podcast veicula nas rádios da UDESC como um programa de rádio, por isso também ele tem esse tempo de até 40 minutinhos. E além desse conteúdo todo, que é mídia, eu também produzo oficinas literárias e um evento chamado Piquenique Literário. Tem um mote, né? Você tem fome de quê? Então, é uma produção aí, é bem produtivo o negócio. Várias frentes. Não sabia que tinha mais além do YouTube e do podcast. Isso é bem massa, bem legal. Ocupar a literatura em diversos canais, né? Eu fico tão tocada, Karen, em ouvir tu falar sobre a tua relação com a literatura, em tu evocar a biblioterapia, o potencial terapêutico da literatura. Eu acho que a gente vive um momento em que estamos muito escassos dessa conexão mais profunda mesmo com a literatura, né? As pessoas, quando falam sobre livros, falam sobre, você precisa ler, então coloque suas metas e fica focando nas páginas que você precisa ler, nos livros que você precisa finalizar. Eu acho que falta tanto sobre essa conexão que a gente tem com cada personagem, com a história, com o autor, com todos os atravessamentos que essa história tem e chega e dialoga com a nossa própria história. E dizer que o teu podcast, para mim, eu ouvindo ele, me deu essa faísca de conforto e aconchego. Assim, é o podcast para você ouvir pela manhã, para começar o dia e se sentir sensibilizada, ou para fechar o dia, enfim. Dizer que o teu próprio trabalho no podcast, para mim, está completamente vinculado à biblioterapia, assim. Ao mesmo tempo, eu que não sou uma leitora muito ávida, assim, eu escuto, né, o podcast da Karen por curiosidade, assim, até para tirar alguma dica de leitura, assim, né, para ver se eu consigo me imergir dessa maneira, assim, em livros. Eu estava ouvindo um episódio que tem o Fábio e o Vitor sobre escrevivência e tudo isso, né, e no final o Fábio ficou todo meio, tipo, não sei se literatura salva. Algumas pessoas conseguem super se imergir e tal. E eu já li livros que eu super fiquei imersa, mas ao mesmo tempo tem esse negócio de tipo, eu acho que eu fui consumida por esse negócio que a Sara falou, que é tipo, vou ler um livro, tenho que ler 10 livros no ano, sabe? Do tipo, isso acabou tomando muito a minha mente, ao mesmo que eu não consigo, né? Não conseguia fazer esse mergulho profundo no livro. E até que eu descobri o Manuel de Barros, e quando a gente fez o Barro, lá na Casa Vermelha, que a gente leu, né? A gente fala os poemas do Manuel de Barros. E aí eu arrumei uma nova modalidade de leitura, que é a minha favorita, que é ler alto. Pegar a coisa e blá, 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 ler e pegar as entonações e tal. Cara, e mudou completamente a minha maneira de ler e de interagir com o livro e tal. Assim, achei muito, muito bom esse exercício, assim. A literatura, ela tem essa relação com a linguagem, com a palavra, que né, é o mote principal da terapia. Os junguianos gostam muito da imagem também. Eu também tenho estudado o poder das imagens. Acho que a arte, por exemplo, trabalha muito a gente em função, porque também é uma linguagem. Mas psicanálise, a terapia que é narrativa,
ela se vale justamente desse processo de narrar. Você precisa, às vezes, encontrar a voz. Vocês que são do teatro, né, Julia? Encontrar a voz do texto é muito importante. O texto sempre tem uma voz, ele tem um corpo, e você precisa encontrar aquele que vai dizer, vai dialogar contigo. É super necessário você encontrar essa batida. Bom, eu tenho aquelas experiências dos contos do Machado de Assis, né? Os contos do Machado de Assis foi um negócio que eu fiquei completamente viciado depois que eu descobri que eles existiam, assim. E ele ser pequeno, assim, eu acho tão interessante como o Machado de Assis, ele cria aquelas situaçõezinhas e ela faz justamente isso, ela cria uma grande tensão dentro de você mesmo, né? E a isso eu ligaria a experiência estética, mas tem o depois, né, que é o que reverbera, que é o que fica. E isso é muito interessante porque isso faz você olhar para as coisas de maneira diferente depois. Situações, às vezes, que você olha no teu dia a dia e pensa, nossa, que parece tá num conto Machado de Assis, sabe? Parece que eu tô num conto Machado de Assis. Mas é muito bom, porque ele faz os personagens passarem por isso para você não ter que passar por isso depois. E a gente comprou o Contos Fluminenses do Machado de Assis. E aí, tipo, a gente comprou, na verdade, porque a gente achou ele muito bonitinho, a capa. A gente ficou tipo, que bonitinho, vamos comprar. Aí, experiência estética da leitura. Que bonitinho, vamos comprar. Aí compramos no sebo. E aí, o Carlos ele estava lendo e eu vi que ele lia e fazia... Sabe, tipo assim, sabe, expressava as coisas, daí que tal a gente ler alto, vamos ler. Aí a gente começou a ler, tipo, nós dois, a gente lia, daí lia um, daí o outro lia, isso era muito legal, cara, é muito legal, é uma experiência muito divertida. Nossa, é muito divertido. Eu amei isso, nossa, de tipo, dar voz ao texto, e aquilo até que a Karen falou de encontrar o tom, achei, nossa, sensacional. E é curioso porque eu sinto muito isso com poesia, por exemplo. Para mim, poesia, você ler em voz alta é dá uma outra camada, até outra intensidade, assim. Acho fantástico nesse sentido. Muito legal isso que vocês falam de ler Machado de Assis em tom alto. Perfeito. E assim, tu vê que eu chamo de sessão de biblioterapia ou a oficina de leitura, você colocar as pessoas em estado de relaxamento para ouvir literatura, assim, deitado, depois de respirar, faz umas respirações e tá ali concentrado, tá ali presente. Gente, é outra coisa. Assim, você começa a produzir imagem, sabe? Você produz filme. E eu acho muito legal esse teu relato, Júlia, porque isso do desejo de ouvir em voz alta, né? O Sartre, num livro chamado As Palavras, ele vai dizer que a leitura, o ato de ler, ele tem até alguma coisa ali de que o livro estaria atuando como uma força masculina que está a serviço de te separar daquela simbiose da mãe, sabe? Ele faz uma triangulação em que o livro e a fala do narrador estão ali atuando psiquicamente nesse grau, né? E o que Carlos estava colocando, né, que ler Machado de Assis e rir, a catarse é um movimento presente muito constantemente na literatura. O Aristóteles vai falar dela, que lá nas tragédias já intrigava o Aristóteles essa coisa de por que o pessoal vai ver tragédia para chorar? Por que eles querem ficar aqui? Porque isso interessa, isso resolve demanda emocional do ser humano. Não é o desejo de ver o outro sofrer, é a empatia, o deslocamento que a literatura promove, porque está ali acontecendo com o outro, mas podia ser você. Você está projetando uma série de coisas suas. Por isso também que às vezes a gente lê, né, Sara? Estávamos falando da Vida Invisível de Eurídice Gusmão. É um livro que, para algumas pessoas, toca profundamente, especialmente para as mulheres, porque ele trata muito do feminino e da condição social da mulher, mas para outros ele não passa de um livrinho aguinha com açúcar. Porque isso diz mais sobre as pessoas, sobre o indivíduo que está lendo, do que o que está escrito. Esses movimentos psíquicos que estão envolvidos na biblioterapia são justamente a catarse, a projeção, a introspecção. Esse movimento deles é que vai promovendo essas aberturas. A amplitude do olhar vem daí, abrir esse espaço, mexer com os vazios dentro do sujeito também. Então, é muito efetivo por isso.
E aqui a gente conversando sobre o quanto a literatura nos toca e o quanto a arte nos toca, queria muito perguntar para ti, Karen, sobre o formato que tu chegou no Dito Efeito Literário e sobre como que você conseguiu chegar a esse formato, como que você escolhe os assuntos, como que você havia comentado antes, né, que escolhe um livro e faz a resenha e disso chega um convidado, e como que funciona isso, de elaborar uma pauta em torno. Contem um pouquinho para a gente sobre todas as implicações desse processo. Sara, então, o Dito Efeito Literário, como ele é um projeto de extensão da UDESC, eu alinhei ele, era uma condição para a seleção, porque ele passou por um edital, passou por uma avaliação, né? Inclusive ficou super bem ranqueado, assim, porque justamente ele tem um compromisso com as ações afirmativas. A universidade tem uma pauta relacionada à Agenda 2030, das metas globais de desenvolvimento humano, que é trabalhar questões de raça, gênero, diferenças sociais. Então, a escolha do livro passa por se tem essa abordagem, se é um livro que vai dar para fazer uma leitura social dele, psicológica também, porque os indivíduos sempre estão imersos nesse sentido, né? Mas especialmente se tem uma pegada social. Eu tenho procurado priorizar a literatura brasileira, seja contemporânea ou clássica. É bem delicado, porque justamente são temas sensíveis. Então, tratar questões de raça, com Conceição Evaristo, aí você chama para o podcast e descobre que, pois é, não é todo mundo que gosta dessa ideia de literatura negra, literatura não negra, sabe? Você vai investigando uma série de limites. Você vai trabalhar o feminino em Clarice Lispector, cuidar para não fazer isso de um modo caricato. A própria psicanálise, a leitura dela mais antiga, ela pode se aproximar de um machismo, tem que sempre fazer uma releitura, tem que fazer esse esforço. Eu acho maravilhoso porque me põe ao exercício mesmo da cidadania, de enxergar a coisa com os olhos. Então, a pauta dos vídeos, do podcast, sempre passam por esses atravessamentos e me lançam para conversas com pessoas que às vezes têm posições e esclarecimentos completamente outros do que eu supunha. Quando eu quis tratar a literatura negra e a função da escrita, a importância da literatura, eu recebo o Fábio, que é um leitor selvagem, defendendo que não tem que ter função nenhuma, não. Eu recebo o Vitor, que diz, olha, não é todo mundo que gosta dessa tag literatura negra, sabe? Por que não apenas literatura e ponto? Existe um dar visibilidade para outros projetos de extensão dentro da universidade. Sempre tem colegas que estão estudando em linhas de pesquisa ali da própria UDESC ou fora dela, estão no meio acadêmico, mas há um cuidado de, na hora de produzir esse conteúdo que está num formato podcast, vídeo no YouTube, que isso não fique excessivamente acadêmico, que isso consiga dialogar com o público em geral, porque também é fazer a energia da universidade extrapolar o limite da academia e chegar lá na comunidade, né? Então, eu penso que estou com essa pegada, com essa atenção na produção, estou cumprindo esse compromisso, essa meta, né? De fazer chegar lá na comunidade. Quase que uma divulgação científica do teu trabalho, né? Porque, por exemplo, nosso podcast, ainda que a gente tenha todo um cuidado de buscar convidados nos nossos temas que sejam estudiosos do tema, ou que nós também pesquisemos e busquemos na literatura científica para, às vezes, embasar nossos comentários, a gente tem uma outra relação com discutir arte, né? Vem muito da nossa relação do dia a dia, sobre o que a gente pensa, enfim. E já o teu, já como ele está vinculado à academia, ele vai ter esse outro propósito. E é até uma dúvida nossa, de algo que tu já estava até comentando nessa tua fala, se tu sente essa diferença da comunicação, porque você não está falando para os adultos, não está conversando apenas com pessoas da tua área, que você está propondo essa ponte, né? Esse diálogo com a comunidade. E tu sente essa dificuldade, às vezes, de transpor uns debates psicanalíticos mais intensos para um meio onde que vai ter que atingir mais pessoas, um público que de repente não está tão familiarizado com essas terminologias, com essas abstrações?
Excelente essa tua pergunta, Sara, porque, sim, apesar de haver essa preocupação, às vezes acontece a gente dar uma escorregada, né? Às vezes, o que acontece com a psicanálise, quando eu vejo que eu enfiei demais psicanálise na história, na hora da edição eu tiro um pouco, porque, sabe, é uma coisa que a gente gosta de falar, mas não necessariamente todo mundo gosta de ouvir. Eu também acho bem interessante o seguinte, às vezes eu quero convidar uma pessoa para falar mesmo da prática, porque para mim importa o tanto que a literatura implica e impacta na tua vida, assim, o que eu levo para a vida disso, né? Então tem um apelo com o cotidiano. Mas é incrível que quando eu convido as pessoas, muitas elas acham que tem que ser doutor em alguma coisa para participar do podcast. Acontece, não sei se acontece com vocês. Nossa, a pessoa diz: não, eu vou te passar o contato de um amigo, porque eu não. Eu acho, não, é bem você mesmo que eu queria conversar, vem cá. É falar da sua experiência, do como você faz. É uma questão, sim, eu tenho tentado, vejo como tem, assim, são sempre muitos aspectos, né? Sempre tem essa nuance do discurso acadêmico e eu acho que ele é bem-vindo, a gente tem que dar conta dele também. Então, eu gosto de abordar os dois aspectos, de que há um conhecimento acadêmico que é muito útil para a nossa vida, sim, e que também há um discurso na prática que é muito útil para a nossa vida também. Sim, eu concordo contigo e isso vai ao encontro do que eu ia falar que pra gente acabou virando uma piada interna, que é o neoplatônico. Quando a gente foi falar sobre história medieval, a gente conseguiu chamar uma professora nossa de história medieval que ela é demais, assim, sabe? Uma super estudiosa, acadêmica e tal. E aí a gente fez as perguntas, mandou para ela mandar os áudios pra gente, e ela começou a falar sobre neoplatonismo e umas coisas assim muito. E aí a gente ficou, cara, como assim? Como é que a gente. Ainda que eu acho que ela foi muito didática perto do que ela poderia ser, que ela poderia ter, tipo, muito afunilado muito mais, ela foi didática, mas não teve como fugir, assim, desse conceito. E aí, quando ela colocou, a gente falou, não, a gente vai ter que pesquisar e falar para o pessoal, tipo, quando ela fala neoplatonismo, ela tá falando disso, assim, sabe? E assim, a gente não precisou tirar o neoplatonismo, a gente achou que o episódio ficou ouvível, de todas as pessoas consigam entender e tal, mas na hora que a gente ouviu a primeira vez os áudios dela, a gente pensou, cara, o que a gente vai fazer, tá ligado? Tipo, como é que a gente vai pegar isso aqui e fazer? Porque é uma coisa que a gente tinha muito em mente no nosso podcast, a gente quer que as pessoas que não são acadêmicas consigam ouvir e consigam entender o que a gente tá falando, tá ligado? Mas no final das contas é isso que tu falou, sabe? Não existe, não existe problema em falar sobre neoplatonismo se a gente conseguir explicar isso de uma maneira que as pessoas entendam, assim, o que é, né? Tipo, descomplicar o neoplatonismo, no caso, né? E até porque eu acho muito legal esse movimento, porque a gente ainda tem essa visão muito dicotômica daquilo que é conhecimento acadêmico e daquilo que é conhecimento leigo, daquilo que é conhecimento da sociedade, da comunidade. Até que o nosso podcast, o intuito dele é realizar pontes e realizar diálogos entre os saberes. E eu vejo, Karen, o teu podcast como uma grande ponte entre o mundo acadêmico, seus conceitos às vezes mais abstratos, e o concreto, a realidade, e como isso se torna ainda mais concreto nos livros, na literatura. Seja uma dona de casa, o cara que ele é doutor em psicanálise, os dois vão conseguir se conectar e viver uma experiência que é, por exemplo, que você havia citado um pouco antes sobre Eurídice Guzmão, o livro, tá na sensibilidade do dia a dia, tá na sensibilidade do simples. Então, também acho que a gente estamos aí nesse movimento, e até a própria academia está se repensando muito nesse sentido de fazer pontes. É momento de fazer pontes, é momento de fazer diálogos, e não faz mais sentido a gente querer tornar o conhecimento apenas coisas fixas em compartimentos, sendo que ele é dinâmico, ele é fluido e ele é quase que também esse movimento antropofágico da gente ter que digerir ele, nutrir dele, devolver isso de alguma forma para a sociedade.
É interessante que esse processo que você fala da antropofagia, eu sei que a Gestalt gosta muito, né, do processo da digestão, e na ciência da informação a gente estuda o processo de conhecimento, que é exatamente esse, você ter contato com a informação e em alguma medida processar isso e comunicar. Então, o processo de processar e comunicar está implícito no processo de conhecimento, de gerar conhecimento. Olha que bonito, né? Karen, então, agora vamos entrar para uma parte que está diretamente relacionada a esse mundo sensível, que é transformar todas essas ideias em podcast, em material propriamente dito, né? E aí a gente queria saber um pouco de ti, que tu compartilhasse um pouco da tua experiência, como é que é esse teu feitio, como é que você prepara as suas pautas, como é que funciona essa parte da produção, como é que você faz isso, principalmente sozinha, né? E aí, junto com esse ser cheio de energia, né, que compartilha os dias contigo, acho que deve ser interessante. Conta E um pouco pra gente. o que mais mudou, de repente, do teu primeiro episódio para o teu agora, assim, né? Tipo, qual foi a maior transformação que tu sentiu, assim, nesse fazer, nesse processo, né, de processo criativo? Então, gente, os fazeres, né? Os fazeres. Eu acredito assim, ó, gente, dou conta de fazer muita coisa, mas se eu ver sentido. Então, a grande motivação para essa quantidade de fazeres que a produção de conteúdo me exige é esse apego pelo sentido. Porque na prática, vou dizer, produzir conteúdo não é fácil. A edição é uma coisa muito difícil. Quando, por exemplo, você grava 1h30 de podcast e tem que fazer ele caber em 40 minutos. Você editar as falas, escolher o que vai sumir. Eu acho que, como você perguntou, do primeiro episódio lá do vídeo no YouTube para agora, eu percebo que a minha capacidade narrativa melhorou muito. Então, tem vídeo que é uma pipocagem de ideias, mas não estão muito encadeadas uma na outra. Depois isso foi aperfeiçoando, isso é muito bacana. E de dizer, né, em ato para as pessoas, olha, gente, leitura produz esse tanto de coisa. Vim para home office com criança, sem aula, sem escola. O que aconteceu foi que, por exemplo, nas intervenções poéticas, Francisco começou a aparecer, porque a gente brinca, ele pensa que ele é o diretor, ele pensa que é ele que faz, entendeu? E isso me anima muito, porque ele também vejo que produz muito nele. A gente lê uma história, aqui em casa a gente pega um livro, a gente lê aquela história, a gente faz um livro daquela história, então a gente procura materiais, constrói aquele livro com papelão, com folhinhas que a gente cata na rua, a gente cria o cenário, cria o figurino. Quando eu faço as declamações de poesia, eu gosto de usar os balangandã na cabeça. Francisco é que ajuda a escolher o figurino. Então, envolvê-lo é uma maneira de a gente ter um momento junto, de conexão. A literatura, de fato, ela nos conecta. Aquele vídeo do Manuel de Barros, que vocês gostam, que a Júlia comentou, foi um dia que eu estava surtando, minha amiga. Eu surtei, eu não conseguia, sabe assim, ó, parei no meio do dia, peguei o Manuel de Barros e comecei a ler em voz alta, porque eu não aguentava mais a voz da criança, me atravessando o pensamento. Eu precisava pensar nas coisas, eu não conseguia. Peguei o Manuel de Barros e comecei a falar em voz alta, e aí ele achou que era um slam. Ele achou que era um campeonato de poesia. Eu li uma frase, ele respondia com outra. Então, ele fez aquilo tudo de improviso, sabe? Olha, muito lindo. E aí eu disse, não, vamos registrar. Eu gravei o vídeo duas, três vezes, ele fala coisas diferentes em cada frase, assim, é muito legal. Então veja como é produtivo, né? Mas dá um trabalhão, porque daí tem o selecionar o livro, fazer esses atravessamentos, a análise, que é muito legal. Depois encontrar pessoas que possam vir conversar sobre aquele tema. Eu normalmente não exijo do convidado do podcast, eu não exijo que ele tenha lido o livro, porque ele vem para conversar sobre temas transversais, né? Mas o que acontece, gente? Às vezes eu escolhi um livro e não é que outro fica flertando comigo, e aí puxa, eu estou lendo aqui, mas eu queria ler aquele. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Ou, por exemplo, quando eu li Caio Fernando Abreu,
E junto com ele eu li o Devassos no Paraíso, um livro do Dalton Trevisan, maravilhoso. Mas assim, me arrebatou tanto que eu estava lá no meio do romance do Caio Fernando Abreu e eu queria antes terminar o Dalton Trevisan e daqui a pouco o prazo foi ficando apertado. Então tem essas coisas. E o podcast, por exemplo, eu sou muito feliz de fazer o podcast, mas a edição dele, gente, meu Deus do céu, eu fico quase uma semana editando. Cuidando das respirações que aparecem, isso de estar gravando agora pelo Zoom, né, gente? Porque fica uma gravação com a qualidade bem menos interessante. Antes eu gravava na rádio, veja só que alegria. Tinha lá o Matheus, querido, dando aquele suporte maravilhoso. Agora não, é no Zoom, aparece barulho, é gato, cachorro, periquito. Então ficou assim meio conturbado, né? Mas vamos que vamos. Sim, eu acho isso muito massa do teu podcast que tu consegue fazer, porque a gente fugiu disso. Agora, esse é um podcast extra, né? Que é um episódio extra que a gente está fazendo. Especial, por causa que a gente quis fugir muito disso. Primeiro porque o Carlos, essa pessoa maravilhosa, é preciosista por um caramba, entendeu? Tipo assim, ele teve, no último episódio que a gente lançou de pedagogia, a nossa amiga, ainda bem que ela era nossa amiga, que era professora, tinha mandado todos os áudios bem perto, assim, no microfone. E aí ele pediu para ela mandar todos de novo, porque ele não ia colocar aquilo no ar, entendeu? Não, é super preciosista. O nosso podcast, né, para quem não sabe, quem tá ouvindo, de repente, a gente manda perguntas para as pessoas e elas mandam para a gente um áudio respondendo essas perguntas, né? São coisas que a gente foi aprendendo, assim, conforme a gente vai fazendo. Até essa própria questão da gravação mesmo, né? Que a gente teve a ideia, só que aí justamente ela surgiu por causa do isolamento, né? Uhum. E aí a gente tentou fazer uma vez, assim, a gente juntos, mas tomando as precauções ali de distanciamento e tal, só que não funcionou muito bem e ia ser também muito complicado a gente sempre passar por esse protocolo toda vez que a gente fosse preparar um episódio. E aí a gente teve que ir buscando as melhores maneiras de produzir isso remoto, né? Cada um ali com seus materiais e depois fazendo a edição de tudo. Esse negócio que tu falou da concatenação de ideias, assim, foi uma coisa que pra gente também mudou muito do primeiro pro último, assim. Agora, a gente já tem que, meio que tem um roteiro, tipo assim, iniciar com um pequeno texto sobre a coisa. A gente tem o escalamento, que era uma coisa que a gente não fazia, tipo, nesse episódio vai ter tal coisa, tal coisa. E, assim, é bizarro, porque a gente escuta podcast, a gente vê isso, ouve isso nos podcasts que a gente escuta, mas não sei por que não veio o clique de fazer isso no nosso, sabe? Tipo, e é uma coisa muito simples, que é uma coisa que você vai aprendendo assim conforme tu vai fazendo, né? E isso da narrativa que a Karen comenta, você lembra de ver que lá nos primeiros, acho que os de psicologia, a gente não tinha bem um roteiro, meio que a gente ligou ali o microfone e ficamos falando, divagando, e a gente também foi aprendendo esse processo, porque nosso podcast ele fica então nessa colagem, a gente faz as perguntas para os convidados, mas a gente também faz, a gente vê onde que vamos colocar isso, como que a gente vai alocar, enfim, e esse processo de construir essa narrativa e de ver como que a construção do roteiro foi evoluindo também, e é uma das coisas mais gostosas, assim, que eu gosto de fazer, e eu gosto de pensar como que a gente pode contar uma história ao apresentar esse podcast. O que você traz, Sara, é muito importante, porque assim, eu já gravei podcast, eu queria que a pessoa sentisse a vontade de trazer a fala dela, não necessariamente o que eu estou demandando dela. Até porque, às vezes, eu estou falando com um doutor em artes visuais, com um mestre em comunicação, masculinidade na comunicação. Aí eu penso assim, não, eu deixo a pessoa, o que é que você gostaria de trazer para esse espaço? Que falas você gostaria? Com algumas pessoas funciona super, mas com outras rola uma perdição e aí o podcast acaba não trazendo bem aquilo que eu imaginei. Também, assim, desapeguei, mas eu noto que se eu tenho uma intenção de trazer um conteúdo, então vou ter que dar uma mínima estruturada, assim, já dizer para a pessoa mais ou menos o que ela venha trazer, sabe? Mas no início eu achava muito mais gentil
convidar a pessoa a ocupar aquele espaço com aquilo que ela quisesse. E eu até formular minhas questões a partir do que ela, né, tivesse interesse de trazer. Mas, às vezes, isso funciona, às vezes não. E isso do contar história, eu tenho recebido esses feedbacks que ali no De Ter Feito Literário, que eu acho que o modo de contar a história é um valor agregado. Então, realmente, aperfeiçoar a capacidade de construir narrativa é essencial. Inclusive, para mim, como bibliotecária, eu acho que é uma habilidade que o bibliotecário precisa ter, esse de criar narrativa para mediar conhecimento. Para mim, isso está muito claro, assim como uma habilidade técnica. A gente queria falar um pouco do formato dos seus trabalhos, que a gente sabe agora que não é só podcast, é também vídeo e tal. E a gente gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é essa gama de formatos do De Ter Feito Literário aí para a gente. Pois é, menina, isso é uma loucura, né? E para cada formato, um conteúdo, assim, tem coisa que não vai funcionar. Por exemplo, a conversa não funcionaria no vídeo. Já me sugeriram, por exemplo, pegar os vídeos e tirar o áudio e jogar no podcast. Eu ainda tenho uma certa resistência, parece que cada coisa tem um formato, né? Importa dizer que, assim, tem um pensador na ciência da informação, que é o Pierre Levy. Depois dele já vieram outros dizendo a mesma coisa, mas eu acho que o grau de percepção dele do futuro é muito interessante. Ele dizia do quanto era importante para as bibliotecas, os centros de cultura, se modernizarem no sentido de se aperfeiçoarem a habilidade de compartilhar sentidos. Ele já antevia que a gente ia chegar num ponto que todo mundo ia produzir conteúdo, todo mundo ia produzir informação. Então, você vê que a próprio conteúdo da internet começou assim, cada site tinha uma newsletter, juntava informaçãozinha, depois vieram os portais, o Wig, o UOL, e depois o que começa a fazer sentido é quando você tem uma informação compartilhada com opinião. Do ponto de vista da comunicação, você volta para o colunista, para o cara que está agregando olhar na questão. Então, eu gosto muito dele, dessa visão que ele tinha da cybercultura, em que no futuro faria diferença você compartilhar sentidos, compartilhar impressões e criar microgrupos. Hoje a gente está muito falando de microidentidades também, né? Eu acho que uma maneira possível de reinventar o mundo é a gente ir conectando mesmo os pares, encontrando quem está se afinando com a nossa impressão no mundo e atuar nesse meio, sabe? Eu tenho essa fé na vida. Especialmente com relação à leitura, é uma coisa preocupante, gente. Por quê? Porque a gente caminhou evolutivamente para esse lugar em que o ser humano, tudo ele vê recortado dentro de uma tela, enquadrado. A tela, olha o tamanhico da tela do celular, é uma tela pequena, um recorte rápido, tudo tem que ser rápido, curto e fazer sentido. Então é super desafiador. Só que ao mesmo tempo, se você não estiver ali, eu me sinto uma grande pescadora. Eu tô nas redes sociais, eu tô lá no YouTube pescando, arrebanhando almas para a leitura, que é, em contrapartida, um hábito lento, totalmente, né? Vou convidando para ler. Ei, tá muito legal aqui, né? Olha esse videozinho de 5 minutos falando da profundidade da Hora da Estrela de Clarice Lispector, mas vem aqui para dentro do livro. Se você quiser mais, vem cá, tem aqui um oceano. Então me sinto essa pessoa. Dá para perceber isso, eu acho, no teu conteúdo. Não, dá super para perceber, na real. Eu acho que a gente faz os nossos episódios também querendo que a pessoa se interesse por assistir um certo filme ou... não é por nada que a gente coloca o quadro de indicações no final. A gente quer que as pessoas vão não só
ouçam o que a gente está indicando, que fala muito sobre a gente, mas também que vão lá e procurem a indicação e vejam por que a gente está indicando aquilo num episódio sobre Idade Média, ou por que a gente está indicando aquilo num episódio sobre carnaval, sobre qualquer outra coisa, assim, né? Promover essa apreciação ativa, assim, né? Porque acho que quando tu exercita ela em produtos, entre aspas, que são objetivamente artísticos, entre aspas também, como uma pintura, um livro, você começa a ser capaz de fazer isso para outras coisas que te cercam no teu dia a dia, né? E acho que isso fica mais interessante, assim, porque eu tendo a ter essas impressões quanto muitas coisas e viajo muito. As gurias, elas sempre colocam muito meu pé no chão quanto a essas coisas, de, tipo, fazer paralelos absurdos, assim. Mas, enfim, é um pouco desse negócio de conseguir ter outras leituras sobre coisas muito rotineiras e muito mundanas, né? E a gente Carlos, tem esse desejo de fazer desculpa. isso no que a gente faz, às vezes, né? Eu Compartilhar. acho que tu tá dizendo é do ato mesmo. Eu acho que quando a gente vem, vocês da arte, do teatro, que também é uma imersão super profunda, vem da literatura, da leitura, e a gente se põe nesse lugar do quadrado rápido e rasteiro, é em ato também dizer o quanto a gente é conectivo, associativo, porque eu senti muita necessidade de dar vazão para esse fluxo. E é um fluxo, vou chamar aqui de pós-moderno. É um fluxo de emoção, de pensamento bem pós-moderno esse, querer sair do profundo para o raso e vice-versa, e conviver com isso, não é excluir nenhuma coisa nem outra, né? E como incluir nesses formatos, né? E sem sair daquilo que tu tinha comentado, tipo, 1 hora da pessoa falando. Claro que pode ser uma pessoa fabulosa, uma pessoa incrível, mas tem uma regulada, como tu falou, não dá para simplesmente tu transpor o teu vídeo que tu fez, tirar o vídeo e agora virou um episódio de áudio, né? O formato é importante na forma, na música tem muito isso. Se fosse assim, seria fácil, né? A gente não costuma editar os áudios que as pessoas mandam pra gente no sentido de, tipo, tirar partes ou qualquer coisa do tipo, né? Mas a gente faz a edição anterior, que é tipo assim, você, no máximo 5 minutos de áudio, sabe? Tipo, pra já dar aquela podada no início, assim, já manda um texto falando para a pessoa que ela entenda que o nosso público é um público que a gente quer atingir, é um público mais que não quer ouvir lá tanto. Que não tenha tantas referências. Talvez para ouvir talvez. assim tanto de, né? E não é para cair num áudio aula também, numa coisa assim, sabe? É para ser uma coisa mais dinâmica, né? Que é do formato do podcast. Pode ser, né? Do formato do podcast. Essa nossa preocupação justamente disso, né? De realmente ser uma conversa, um diálogo e não didatizar no sentido de, tipo, a gente quer que seja didático e que consigamos construir uma narrativa interessante, mas também que não seja muito focado em tópicos muito estritos, ou enfim, né, uma aulinha, não é bem esse nosso intuito. E isso que tu falou, cara, um pouco antes, sobre a gente estar nessa era de informação e nessa era de produção de conteúdo. E agora é muito fácil as pessoas produzirem conteúdo e compartilharem, enfim, a gente está nesse momento de pandemia que muitas pessoas estão produzindo, e também penso muito sobre a necessidade de nós, produtores de conteúdo, avaliarmos nossa responsabilidade quanto a isso, assim, né? O que a gente está vinculando, e não só a responsabilidade do conferir os fatos, os dados e checar as fontes antes de passar a informação, mas toda essa responsabilidade a gente sabe com quem a gente está se comunicando, qual é o nosso público, porque eu falar alguma coisa pode soar de muitas maneiras, dependendo do público que está construindo ao nosso lado, enfim. Eu acho que é muito legal também a gente poder agora escolher quem a gente quer ouvir, escolher entre aspas também, né? Porque a gente tem essa internet, os algoritmos, enfim. Mas isso é uma outra discussão. Mas agora a gente tem muito mais acesso a novas produções de conteúdo que estão podendo dialogar com muitas das nossas necessidades e a gente tentar buscar, a gente tentar ir atrás disso, enfim. Ai, achei linda essa sua fala sobre
o aspecto dialógico, né? Ponte dialógica. E você vê, eu ainda sobre formato, pô, como é que eu quero falar de leitura? Sabe que eu já tive em grupos de leitura em que as pessoas disseram assim, eu não gosto de ver vídeo de resenha de livro, afinal de contas, para quê? Para que a pessoa vai me tirar aquele prazer de eu ler o livro? Eu acho, assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ver filme se antes eu não vejo crítica. Coringa é um filme que eu não vi ainda porque eu não li o suficiente sobre ele, porque esse contato com as críticas, ele te acende o olhar. Você vai ver coisas no filme que você não veria se não tivesse antes, sabe? Gosto muito. Eu tenho vídeo que eu dou spoiler do livro, sim. Tem vídeo que eu consigo falar do livro sem dizer nada da história, só do que ele está suscitando. E eu acho o seguinte, são experiências diferentes que não se anulam. Então, ainda defendendo aí o formato, né? E outra, se a pessoa estiver consumindo um conteúdo de literatura, de arte, isso é alimentar a dimensão poética dela. Uma coisa que também Aristóteles vai defender lá em Poética, de que a gente tem o silogismo poético, o silogismo lógico e, por fim, o dialógico. Eu só consigo a dialética se eu tenho bem desenvolvida a lógica, a estrutura de linguagem e o repertório. Então, eu acho que é um ganho, mesmo que o meu ouvinte, que o espectador do vídeo, que ele não leia, se ele não lê a Clarice Lispector, mas que ele saiba quem é Clarice Lispector, da profundidade que ela é capaz de tocar a gente, isso para mim já ganhou, já marcou ponto, sabe? No mundo em que vivemos hoje, está mais que bom. Melhor se ele vier a ler, mas se não chegar nisso, já valeu, entende? Então, é isso. Se a pessoa escolher se ocupar de ouvir um podcast, né, com uma conversa sobre literatura e o quanto ela pode mobilizar no teu desenvolvimento, na tua ampliação de horizonte, isso aí já valeu, né? Não, e o quanto de a gente ouvir o outro e se identificar, mas também a gente ouvir o outro ser também um convite para introspecção e um convite para olhar nosso vazio, enfim, isso que tu fala sobre ler Clarice, né? Para mim, o convite a ler Clarice é o convite à introspecção, é o convite a tu mergulhar nas tuas intensidades, nos vazios e nas faltas, enfim, e o como o contato com o outro é também um contato conosco e também um contato com aquilo que não é contato, com aquilo que é vazio também. Sobre isso, do criar o conteúdo que identifique, e você acaba criando uma comunidade no entorno. Então, você vê, o Dito e Feito Literário tem um compromisso em ser um espaço democrático. Então, ter um espaço de democracia é bom. Ter um espaço em que o sujeito tenha voz, que ele se sinta tocado na humanidade dele. Isso é criar espaços, né? Criar respiros. Eu acho fantástico. É ótimo. E agora, depois de ter dito tudo, falado tudo isso, eu gostaria de saber se esse formato do podcast para você, Karen, é a nova rádio? Olha, a própria UDESC tem conversado, criou um grupo para a gente, dos podcasters, de quem produz podcast dentro da universidade, porque é uma questão. Afinal, para ser franca contigo, eu sou uma pessoa que estou pouco ouvindo rádio. Quando eu ouço no Spotify, o canal da rádio no Spotify. Então, você vê que, em alguma medida, isso está, né, ocupando um espaço. Agora, sim, vocês notam que também com a produção do jornalismo aconteceu isso, né? Todo mundo produzindo seus jornais, suas news, e no fim a gente chegou à conclusão que é bom sim você ter canal de telejornal com profissionais que fazem a curadoria daquele conteúdo, que faz a conferência das fontes. Então, no fim, hoje, é melhor você estar vendo um canal de TV do que o que está circulando no WhatsApp e entende? Tem umas dicotomias aí, tem uns sim e uns nãos, né? Mas definitivamente essa liberdade que Sara mencionou, que é assim, ó, vou lavar uma louça, tem uma meia horinha aqui, ó, eu vou ali, escolho um podcast de meia hora para ouvir. Tô querendo, sabe, eu tenho lista no meu celular, eu tenho playlist de podcasts que eu quero, quando tiver um tempinho, ouvir. Então, a gente está numa sociedade que é
está ultra veloz, está super populosa de informação. Então, essa possibilidade de escolha, eu acho que ela está tornando o meio bem interessante e, sim, está mexendo com o futuro da rádio, né? Mas eu torço é que, no fim, a rádio se fortaleça. Tu vê esse movimento de Audesc veicular o podcast como um programa de rádio, já é uma sacada bem esperta, né? Porque ela se apropria da linguagem de que estamos usando, uma linguagem que é jovem, que é essa do interesse de múltiplas referências. O podcast o Dito e Feito e o Ponte Dialógica sempre trazem muitas referências para depois o sujeito, se quiser, vai ampliando. Então, acho que é uma sacada. Acho que o caminho é a rádio olhar para o podcast. Sim, isso que tu falou é essencial e eu acho que assim a rádio ainda é um meio de comunicação mais acessível também. Eu agora me lembrei, me veio na cabeça o que o Preto Laufer falou pra gente no episódio sobre educadores sociais, que ele falou, ele mandou os áudios e tudo, e no final ele falou assim que furar bolha era responsabilidade nossa, porque os alunos dele do projeto não tinham Spotify. E aí a gente ficou tipo assim, cara, pode crer, sabe? Tipo, se a gente for pensar todo mundo que tem internet, que tem acesso ao Spotify, que tem, né? Isso é uma parte bem reduzida também da população, já exclui um monte de gente, né? E a rádio é um meio bem consolidado, assim, mais consolidado, né? E acho que esse movimento de cristalização que se dá no rádio, ele não permite que, tipo, esses formatos que tenham conteúdo que seja realmente, sabe, a gente vai se debruçar sobre a meditação de alguma coisa. Não nem necessariamente a meditação de alguma coisa, mas sair desses formatos que o rádio já compactou e que é aquilo. E que talvez seja justamente isso que você tinha comentado. No rádio, voltar os olhos um pouco ao que está produzindo agora e a gente buscar uma síntese nesse meio caminho, talvez, né? Porque é interessante que eu não conheço muitos, mas o podcast ele não se restringe à música, que é uma coisa que o rádio faz bastante, né? Tem programações extensas de música. E não sei se tem muitos podcasts que fazem isso, né? É mais voltado para a produção de uma matéria, de um conteúdo, assim, né? Coisas que o rádio não investe muito, pelo menos. Até adoraria ver um podcast de música, seria muito legal. Tipo, a USP tem o Jornadas com Beethoven. Ah, tá bom, gente. Jornadas com Beethoven, fica a indicação para vocês. Karen, obrigada. A gente agradece muito você por estar aqui nessa conversa com a gente. Eu acho que foi muito massa, velho. Quiser falar um pouco pra gente, se você tem algum projeto futuro, a gente tem 5 minutos. Faz teu jabá aí do seu podcast, do seu canal. Manda bala. Joia. Então, eu quero deixar o convite para o pessoal seguir nas redes sociais, Dito Efeito Literário, que é para a gente estar aí, para acompanhar o efeito reflexivo, crítico e emocional da literatura, da leitura. Além da produção de vídeo, do podcast, tem uma oficina que eu estou fazendo agora, no período da pandemia, que chama Desabafos da Quarentena, que é justamente usar a literatura como recurso de expressão. Eu reúno trechos literários, poesia, para a gente trabalhar determinadas emoções que aparecem no encontro, abertos à comunidade, e a inscrição, quando ela acontece, fecha rápido, porque são poucas vagas, justamente porque há um trabalho expressivo nesse encontro. O que conduz é a literatura. Os outros produtos, os outros serviços estão aí à disposição para você ouvir e ver quando quiser, e a oficina ela é em tempo real, acontece ao vivo pelo Zoom, e para ficar sabendo, eu sempre disponibilizo lá no Instagram do Dito Efeito Literário, que também no Instagram a gente oferece assim umas pepitinhas literárias, citações, a Sara vai curtir. Já sigo e amo. Ah, delícia! Então é isso, gente, obrigada, amei participar, foi um papo maravilhoso. Eu gosto demais do quanto a leitura me aproxima de pessoas interessantes, sabe? A gente também. Sim. Obrigada, Karen. Muito obrigado. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente vai vir com uma nova temporada.
novos temas, novos convidados, novos formatos. Então, fiquem no aguardo aí e sigam a Casa Vermelha nas redes sociais, Instagram MCC Casa Vermelha e facebook.com/MCC Casa Vermelha. E é isso. Beijo a todos. Tchau. Bye, bye.